Vocês, bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Maninji. Estou aqui para ajudar vocês nas questões de humanas do Enem. Hoje a gente está corrigindo o Enem de 2021, primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 57, né? A gente foi para a questão 56, bem interessante, né? Agora a gente vai para a questão 57. A questão 57, ela descreve para a gente o seguinte, olha só. O leproso é visto dentro de uma prática da rejeição do exílio cerca. Deixa-se que se perca lá dentro como numa massa que não tem muita importância diferenciar. Os pestilentos são considerados num policiamento tático meticuloso, onde as diferenciações individuais são os efeitos limitantes de um poder que se multiplica, se articula e se subdivide. O grande fechamento por um lado, o bom treinamento por outro, a lepra e sua divisão, a peste e seus recortes. Uma é marcada, a outra analisada e repartida. O exílio do leproso e a prisão da peste não trazem consigo o mesmo sonho político, vigiar e punir. Beleza, a pergunta da questão para a gente é o seguinte, ó. Os modelos autoritários descritos no texto apontam para um sistema de controle que se baseia no quê? Olha só, A. Formação da sociedade disciplinar, B. Flexibilização do regramento social, C. Banimento da autoridade repressora, D. Condenação da degradação humana ou E. Hierarquização da burocracia estatal. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, tá bom? Vai se tratar aqui de formação de sociedade disciplinar, tá? Por quê? Porque a gente tem um texto claramente autoritário, tá? Por que não são as outras? Flexibilização do regulamento social, não tem nada de flexibilidade aqui. Banimento de autoridade, muito menos, pelo contrário, tem autoridade. Condenação também não, e hierarquização da burocracia estatal, não. Gente, formação de sociedade disciplinar, tá? A gente tem claramente um texto autoritário. Como assim? A gente tem um controle aqui, segundo Foucault, né? O texto dele, a questão de comparar, né? Leproso é visto como dentro de uma prática de rejeição, exílio, tá? Deixa-se percalar, pestilentos, olha só, isso tudo é um modo, num policiamento, enfim. Ó, o grande fechamento por um lado, o bom treinamento por outro, bom treinamento, tá? Eles estão colocando que lepra, enfim, como uma comparação, tá? Tudo para o quê? Dá a ideia aqui de uma formação, tá? De uma sociedade disciplinar, de ter disciplina, né? Aqui de discriminação que a gente vê, né? O pestilento, o leproso, por um lado, né? Olha só, a cerca, né? Deixa ele dentro numa massa que não tem muita importância, né? São considerados um policiamento tático meticuloso, enfim, várias coisas. E o próprio texto descreve pra gente, ó, por um lado, bom treinamento, por outro, a questão de treinamento, de disciplina, tá? O próprio texto entrega isso pra gente, né? Por isso que vai ser até de uma forma autoritária, né? A formação, ele quer saber os modelos autoritários, né? Descritos no texto, o que ele vai apontar aí? Que aponta para um sistema de controle que se baseia no quê? O que pode se esperar desse texto para a sociedade, né, gente? Uma questão de formação de disciplina, como assim? De regras, né? Autoritárias, de regras autoritárias e de disciplinas, né? Então não tem nada a ver com flexibilização, tá? Nem banimento de autoridade, muito menos. Existe uma autoridade repressora, né? Segundo os textos. Então, assim, a gente vê a questão da disciplina, tá? Voltada nisso, tá? Por esse motivo aqui que vai ser a alternativa correta, a letra A, tá bom? A maneira como é tratado, né? Enfim. Então, vamos lá. Vamos agora para a questão 58, né? A gente tem a questão 58 com a pergunta: as práticas religiosas mencionadas nos textos estão associadas respectivamente ao quê? Então, olha só. O primeiro texto, né? O texto 1. Em março de 1889, quando apareceram as primeiras romarias atraídas pelos milagres da Beata Maria de Araújo, Juazeiro inseriu-se num rol da fundação do espaço religioso. Construía-se mais um centro, como Aparecida do Norte, Canindé ou Lourdes, né? O meio do mundo. Agora, o texto 2. Não sabemos, gente, perdão pelos barulhos, tá? Não sabemos ao certo quantas pessoas estavam presentes na capela no momento em que a hóstia sangrou na boca de Maria de Araújo.
O padre Cícero nos conta que o fato surpreendeu não só aos presentes, mas a própria Beata parecia atordoada com o ocorrido. O fenômeno continuou acontecendo todas as quartas e sextas na capela de Nossa Senhora das Dores a partir daquele dia. Os paninhos manchados de sangue que escorria da hóstia e da boca da Beata, a princípio ficaram sob guarda do padre Cícero, mas logo foram expostos à visitação pública e, além disso, o sangramento foi proclamado como milagre sem o conhecimento e sem autorização do bispo diocesano. Incêndios da alma, né? Texto aqui. Aí, ok. Aí a pergunta, né, escreve pra gente. As práticas religiosas mencionadas nos textos estão associadas, respectivamente, ao quê? Então, olha só. A delimitação de paisagens urbanas e abandono de componentes espirituais. B. Demarcação de patrimônios afetivos e apropriação dos elementos judaizantes. C. Expansão de fronteiras regionais e a subjetivação do cristianismo medieval. D. Circuncisão de bens simbólicos e admissão de cerimônias ecumênicas. Ou é criação de lugares místicos e experiências do catolicismo popular. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, tá bom? Vai se tratar aí de experiência de lugares místicos, de experiência, de criação de lugares místicos e experiência do catolicismo popular, tá? Por quê, gente? Olha só, por que não são as outras? Delimitação? Não, a gente não vê nenhuma delimitação aqui, né? Demarcação também não. Expansão de fronteiras, não. Circuncisão de bens e símbolos e admissão de cerimônias ecumênicas, não. Não, né? A gente tem aqui, sim, simbolismos, enfim, mas mais a criação de lugares místicos, tá? Como assim? Eles criaram lugares místicos que tem a ver com o quê? Com a religiosidade e experiências do catolicismo, né? Como assim? A gente vê a questão de padre, né? O padre Cícero, Beata, né? Nossa Senhora das Dores, sangue, enfim. É um acontecimento de lugares místicos, né? Que aconteceu lá na igreja, que a hóstia sangrou, né? Olha só. A criação desses lugares místicos, né, dessas práticas religiosas vinculadas ao quê? Ao catolicismo, tá? Ó, experiência do catolicismo popular. Por quê? Padre, beata, né? A gente pode ver claramente no primeiro texto também a questão, ó, Aparecida do Norte, Beata Maria, né? Juazeiro, enfim, Juazeiro, a questão dos lugares, né? Ó, Padre Cícero, a história, né, dos lugares que aconteceu, né, o sangramento, proclamado milagre. Então, associado a esses lugares, fatos, acontecimentos, né, que estão ligadas à religião católica, ao catolicismo, né. As outras alternativas não destacam isso, né, a gente vê claramente a questão de padre, beato, santos. Então, assim, a questão ligada à religiosidade, qual? Já descreve pra gente católica, catolicismo popular e lugares místicos. Por quê? Porque tem a ver com os locais, né? Aparecida do Norte, Canindé, Lourdes, né? Aqui a gente tem, ó, o lugar, né? Capela da Nossa Senhora das Dores, né? Então, assim, além disso, enfim, a questão do local e a gente, embananou tudo aqui. Religiosidade desses locais, ligada aí a essas questões, essas experiências místicas religiosas, né? Ao catolicismo, claro, né? Que por questão de tratar de padre, beata, enfim. Tá bom? Por esse motivo que vai ser a letra E, tá certo? Então, agora vamos para a 59. A pergunta é: a ação governamental descrita constitui-se uma importante conquista para os pequenos produtores em virtude da o quê? Então, olha só, a gente tem o texto de desenvolvimento rural no Brasil, né? Políticas públicas, perdão, de desenvolvimento rural no Brasil. Então, tal. Em 2003, teve início ao programa de aquisição de alimentos e, com ele, várias mudanças nas perspectivas dos mercados institucionais. Trata-se do primeiro programa de compras públicas com uma orientação exclusiva para a agricultura familiar, articulando-a explicitamente com a segurança alimentar e nutricional. O programa é destinado à aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, incluídas aqui as categorias assentados da reforma agrária, trabalhadores rurais sem terras, acampados, quilombolas, agroextrativistas, famílias atingidas por barragens e comunidades indígenas. Beleza.
A pergunta é: a ação governamental descrita constitui-se uma importante conquista para os pequenos produtores em virtude do quê? Então, por que é uma importante conquista para os pequenos produtores? Então, vamos ver aqui, ó. Em virtude do quê? A, da inovação tecnológica. B, reestruturação fundiária. C, comercialização garantida. D, eliminação do custo do frete. Ou E, negociação na bolsa de valores. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, tá? Por que comercialização garantida, gente? A questão, ela fala exatamente de um programa criado, o programa de aquisição de alimentos, né? De um programa criado exatamente, ó, para ajudar esses produtores, ó. O mercado estará de primeiro programa exclusivo para agricultura familiar, articulando explicitamente a segurança alimentar e nutricional. O programa é destinado à aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores, então tem um público específico, né? Agricultores no Programa Nacional, né? Olha só, Pronaf, incluídas aqui. Então, tem várias categorias, né, das pessoas, ó. Reforma agrária, trabalhadores rurais, sem terra, acampados, quilombolas, agroextrativistas, famílias atingidas por barragens e comunidades indígenas. Então, por que comercialização garantida? Porque esse programa, ele foi criado exatamente para ajudar essas pessoas, né? Esses produtores, esses públicos de produtores. Então, aqui a gente tem claramente preferência, porque comercialização garantida, a preferência comercial para esses produtores, vai estar direcionado para eles, tá bom? Não é os outros, né? Inovação, enfim, não tem nada a ver com isso, tá? É um público direcionado, então eles vão ter, aqui no caso, o lucro deles, né? Vão ser beneficiados, porque vai se ter uma comercialização diretamente para eles. Então, por isso que é garantida. Por quê? Porque é um programa para eles, né? A questão, ela pergunta, a ação governamental, ela constitui uma importante conquista para eles. Por quê? Porque eles vão ser prioridades aqui, né? Justamente por esse programa ser criado diretamente para esse público, tá bom? Por esse motivo que vai ser a letra C, tá certo? Como correta, belezinha? Então, tá. Então, vamos agora para a questão 60, né? Ela descreve o seguinte, ó. Um experimento denominado FUNFIT, deixa eu ver se é assim que fala. FUNFIT, né? O experimento denominado FUNFIT foi desenvolvido como objetivo de fazer o que os membros de uma comunidade local se tornassem mais ativos fisicamente. Todos os participantes dos estudos foram vinculados a 2 outros membros da comunidade que recebiam pequenos incentivos em dinheiro para serem estimulados a aumentar sua atividade física, que era medida por acelerômetros nos celulares fornecidos pelo Estado. Assim, se a pessoa andasse mais do que o habitual, seus conhecidos receberiam dinheiro. O resultado foram assombrosos. O esquema mostrou-se de 4 a 8 vezes mais eficaz do que o método de oferecer incentivos individuais. Interessante, né? Na base do lucro, né, gente? Tô lembrando de uma questão que a gente fez aí de linguagem, se eu não me engano, sobre atividade física, né? Beleza, olha a pergunta. Contrariando a visão prevalente sobre o impacto tecnológico nas relações humanas, o texto revela que os celulares podem desempenhar uma função, o quê? Recreativa, promovendo lazer em redes integradas. B, social, estimulando reciprocidade por meios digitais. C, laboral, convertendo o desenvolvedor em usuário final. D, comercial, direcionando a escolha por produtos industrializados. Ou é cognitiva, favorecendo a aprendizagem pelas ferramentas virtuais? E aí, qual vocês acham que é? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram, tá? Vai se tratar aqui, a gente vai ter aqui claramente a questão social, tá? Ah, você poderia confundir e pensar que é laboral porque tá oferecendo dinheiro? Sim, é pegadinha, tá? Receberiam dinheiro, né? Claramente é uma pegadinha aqui. Mas social por quê? Porque tá estimulando, vou explicar pra vocês, em relação à sociedade. Recreativa, promovendo lazer? Tá. Não é somente recreativa, tá? Comercial também não, né? Apesar de confundir aí pela questão
da questão aí do dinheiro, né? Nem cognitiva. Gente, por que seria social? Aqui, a gente via, né, a pergunta, ela é instigadora, ela destaca, ó, contrariando a visão prevalente sobre o impacto tecnológico das relações humanas. É uma visão prevalente, né? A gente muitas vezes tem uma visão negativa daqui dos celulares, da tecnologia, né? O texto revela uma função que os celulares podem desempenhar, uma função de quê? Então aqui é algo bom, tá? Por incrível que pareça, apesar da gente ter muitas críticas, né, ao avanço das tecnologias, o celular, aqui no caso, ele quis dizer que as tecnologias, principalmente aplicativos, celulares, é algo bom, né? Prova disso é, por exemplo, né, os vídeos no YouTube que vocês podem acessar, enfim, brincadeiras à parte, mas realmente aqui ele é usado como algo bom, né? Esse experimento que foi feito, ele foi desenvolvido, ó, com o objetivo de fazer com que os membros de uma comunidade local, tá, se tornassem mais ativos fisicamente. E olha só que interessante, claro, né? Eles recebiam dinheiro. Eles recebiam dinheiro para fazer atividades físicas. Recebiam. Mas foi um experimento, né, ó? Recebiam pequenos incentivos em dinheiro para serem estimulados a aumentar a sua atividade física, que era medida por acelerômetros celulares fornecidos pelo Estado, tá? O que acontece? Os resultados foram assombrosos, né? O esquema é 8 vezes mais eficaz que o método de oferecer incentivos individuais. Ou seja, por quê? Por que o dinheiro entra aqui na questão? Porque incentivos aqui, muitos individuais, muitos não seguiam. Então, esse experimento, né, com receber os celulares, as pessoas eram incentivadas a fazer aqui atividades físicas, ó. Aumenta sua atividade física, que era medida por um acelerômetro, desculpa. Eita, agarrou agora. Nos celulares. Para quê? No final, beneficiou todo mundo. Beneficiou os pesquisadores desse experimento para ver como que era a capacidade física deles e beneficiou a sociedade, né? As pessoas que estavam sendo submetidas, né? Os participantes submetidos a esses experimentos. Aqui, no caso, ela tem uma função social, por quê? Porque ele traz a questão da comunidade, tá? O objetivo da comunidade. Não é só dinheiro, vou dar o dinheiro, pronto. Não, tem um objetivo por trás disso, a questão da interação social, a questão da atividade física, né? Isso seria até um complemento, olha que irônico, um complemento para a questão de linguagens, né? Que tratava exatamente a questão das pracinhas públicas, né? Que muitas pessoas não faziam exercício porque não tinha interesse mesmo. E aqui já tem um estímulo à atividade física, né? Exatamente o oposto, né? Seria a resposta para... Depois vocês olhem para a questão de linguagens aí. Mas é interessante aqui a questão alternativa, resumindo, tá? Por que a resposta é a B? Porque vai tratar exatamente a questão social, né? Como assim? Que a tecnologia está sendo usada pelo bem, para beneficiar os participantes. E por uma questão social, né? De estimular reciprocidade por meios digitais, né? Olha que interessante. Além de ser uma questão social, ele está estimulando a reciprocidade por meios digitais. Por quê? Porque a pergunta ela traz sobre a questão tecnologia, né? Sobre a questão de celulares, que é sempre vista como algo ruim. Aqui não. Aqui ela está sendo empregada para questões sociais e benefício das pessoas que estão fazendo essa atividade física. É por causa do dinheiro? Vai receber o dinheiro? Vai, mas tem toda uma pesquisa por trás disso que vai beneficiar eles também em relação, né, a saber como que está o desempenho da atividade física deles, dos participantes, e também para eles, né, para interação social, eles utilizarem esses celulares, vai mudar completamente a perspectiva deles em relação às atividades físicas, né, vai estimular a atividade física para eles e, claro, de maneira saudável, né, gente? Vai fornecer aí saúde para eles, né? Através desse experimento, né? Claro que tem toda a questão também de estética, enfim, o que vai beneficiar também inúmeros fatores, né? É interessante demais essa pesquisa e aqui tá mostrando como que a tecnologia, as redes sociais, o mundo digital pode ser usado para o bem, né? Claro, você pode divulgar educação, você pode divulgar conhecimento, né? Olha só o canal. Então, usem a rede social para o bem, né? Se você souber utilizar essas redes sociais para uma função, para o bem, por um objetivo, gente, os resultados são ótimos, são positivos. Olha quantas pessoas vocês conseguem ajudar, né? Através das redes sociais. Bacana essa questão, né? Por esse motivo aí que vai ser a letter B, tá? A letra B, tá bom? Então tá. Agora vamos saber
rapidinho para a questão 61, perdão, que ela descreve pra gente o seguinte, olha só, a consequência da mudança tecnológica apresentada no texto. Gente, olha que interessante, o Enem 2022 cheio de questõezinhas aí sobre tecnologia, né? Bem aí com a linguinha afiada aí na questão tecnológica, né? Cada dia a gente vê o Enem mais pensando no futuro, né? Olha só, a dublagem é um novo campo a ser explorado pela inteligência. Gente, olha que não, tá recente, né? Eu tô vendo a fonte aqui, é interessante olhar dos textos, é de 2021. Tá recente, então. A dublagem é um novo campo a ser explorado pela inteligência artificial. Aqui já se falava em AI, né? Hoje em dia a gente tem muitas coisas com inteligência artificial, né? E há empresas dedicadas em fazer com que as vozes originais dos atores sejam transpostas por outros idiomas. A novidade reforça a tendência da automoção de postos de trabalhos, mas diversas áreas têm potencial para facilitar a vida de estúdios e produtoras e, ao mesmo tempo, tornar mais escassas as oportunidades para dubladores e atores que trabalham com isso. Olha, é um fato a se pensar mesmo, né? Com a tecnologia, é uma questão sobre até a questão dos jornais, enfim. Impressos, né? A consequência da mudança tecnológica apresentada no texto é o quê? Então, qual que seria a consequência? A. Proteção da economia nacional. B. Valorização da cultura tradicional. C. Diminuição da formação acadêmica. D. Estagnação da manifestação artística. Ou ampliação do desemprego estrutural. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer? Bom, isso mesmo, se vocês pensaram aqui na letra E, é realmente a letra E, né? Por quê, gente? Porque a gente tem claramente um texto descrevendo sobre o quê? Sobre a nova interferência do novo campo a ser explorado pela inteligência artificial. Como assim, né? Aqui o texto ele fala sobre dublagens, né? Olha só, como que a inteligência artificial pode substituir as vozes originais dos atores, né? Que sejam transpostas por outros idiomas, né? Enfim, ele tá querendo dizer aqui que a inteligência artificial vai aí, pode aí, né, facilitar muitas coisas, muitas empresas, muitos locais, né, porque com a inteligência artificial pode-se dublar aqui, transferir vários idiomas, né, as vozes dos atores nos filmes, enfim, transferir em vários idiomas. O que que isso vai acontecer? Ele quer saber uma consequência, tá? O que que é consequência? Uma causa. O que que vai ser a consequência? Causa não, perdão. O que que vai ser a consequência disso? O impacto que isso vai ter em relação, né, às outras alternativas aqui, né? Mas em relação aqui a essa substituição da inteligência artificial, né, da dublagem, olha só. O que acontece, gente? Pensem comigo. Os dubladores, os atores que estão treinados para dublar. A própria questão, ela descreveu pra gente, diversas áreas de produtoras, tornam mais escassas as oportunidades para dubladores e atores que trabalham com isso. Ou seja, se uma vez que vai ser substituída a inteligência artificial para esses papéis, o que vai acontecer como consequência? É claro que seria aqui a ampliação do quê? Do desemprego estrutural. Como assim? Se essas pessoas vão ser substituídas por máquinas ou inteligência artificial, não vai ter espaço aí para as pessoas, para esses atores que trabalham com isso. Por quê? Porque eles já vão ser substituídos aqui, segundo a questão, por máquinas, por inteligências artificiais. Então, como consequência, seria o desemprego dessas pessoas, né? Dessas pessoas que desempenham essa função de dublagem, né? De fazer dublagem dos atores, enfim, traduzir para outros idiomas. Uma vez que se você tem uma inteligência artificial que faça esse papel, vai ser escasso aí a questão, né, vai aumentar o desemprego dessas pessoas, né, porque elas vão ser substituídas por máquinas, entendeu? Então, olha, não é proteção de economia, nada a ver, valorização, diminuição da formação acadêmica, não. Vocês poderiam pensar assim, diminuição dos cursos, mas aqui, formação acadêmica, qual formação acadêmica? Não especificou. Se fosse diminuição da formação acadêmica, porque essas pessoas que fazem esses papéis, esses cursos, enfim, não é a questão aqui, tá? Porque até mesmo a pessoa que faz uma faculdade, por exemplo, de artes cênicas, enfim, não vai deixar de fazer um filme, né, por conta disso. Aqui, no caso, é o papel dos dubladores, da função específica, né? E como consequência, a gente tem exatamente o que o próprio texto descreveu, ampliação do desemprego estrutural. Como assim? Do desemprego dessas pessoas que desempenham esses papéis. Porque aqui, no caso, elas serão substituídas, né, segundo
a questão, ela vem trazer sobre inteligência artificial vão ser substituídas por máquinas. Gente, a gente pode pensar no futuro, né? Quanta coisa, né? A gente fica até meio assim, não é assombrado, mas assim, em parte a inteligência artificial ajudou muito, né? E tá ajudando, né? Pensa em alguns anos atrás, né? Como que a tecnologia impactou? Antigamente a gente tinha televisão em preto e branco, agora a gente pode ver vídeos no YouTube, novelas no YouTube. Olha como que a tecnologia impactou as pessoas, né? E realmente é um fato, né? Eu fico pensando, se vocês forem analisar, até jornais impressos, muitos, né? Tem até várias questões sobre isso, e muitos jornais impressos, papéis, né? Impressos, revistas, perderam sua função, né? Claro que ainda existem livros, revistas, mas muita coisa você tem acesso hoje na internet. Então, né? Pensa nas pessoas que vendiam jornais, que vendiam notícias, né? Muitos mudaram de emprego, né? Mudaram de profissão, fecharam suas lojas, né? Que vendiam jornais, porque hoje em dia a própria tecnologia vem substituindo. Hoje você coloca várias coisas no Google, várias coisas na internet, você tem um acesso enorme de informação. Então, assim, isso leva até uma reflexão, né? Até que ponto que a tecnologia vai substituir pessoas, né? Quais profissões serão do futuro? Quais profissões vão desaparecer? O que será que vai acontecer, né? Então, assim, a gente fica pensando, né, como